não estou equivocado. Não é por mal, irmãos aí de Ressane Garcia. Até irei para aí. No sábado vou para aí. Tenho um trabalho aí. Não é por mal. Minhas senhoras, meus senhores. Família de Mancho já recebeu alguma coisita, sim ou não? Se estendemos para Manchotas, também, nós estamos aqui a abrir espaço para dizer e aquele anonimato que foi baleado em Climane, aquele anônimo que foi baleado em Cabo Delegado. Não merece? É difícil dizer Elvin Dias não, Guambi sim. Em algum momento pode-se interpretar como quem diz. Já que temos que dar, também vamos dar a este também, já que para não ser só este. Do mesmo jeito como a ideia era simplesmente para Dias. Porque a ideia não pode ser simplesmente para Guambi. Temos que descentralizar. Se for para morrer, morremos de pé. Uso esse lema aqui. Temos que alastrar mais. É difícil dizer Guambi, do mesmo jeito como é faseado. Do mesmo jeito como a ideia era ser de uma forma faseada. É difícil dizer Guambi está aqui. É para a família de Guambi, filha de Guambi. Partindo do princípio que Manchotas já recebeu. Está bem. Se não for Manchotas, não temos ninguém da zona centro que não recebeu nenhum donativo. Que também foi vítima. Da zona norte. São questões que se levantam que nem deviam ser levantadas. Do mesmo jeito como eu tinha dito antes de ontem, seria de bom tom que trouxéssemos dados irrefutáveis, extrato, movimento da operadora, de modo em que não vedássemos aqui a informação que por mais que o inimigo, por mais que o adversário quisesse fomentar boatos, não tivesse espaço. Trouxemos aqui aquele relatório e se nós fizermos aqui um cálculo, veremos que não vai bater. Temos aí o relatório de produção, veio na matéria de ontem. Trouxemos aquele relatório do dinheiro que entrou, que é algo trabalhado. Até pode ter havido uma falha de quem digitou ali, mas porque não trouxemos dados sólidos. Obrigado. Até deixe-me calcular um bocadinho, já que estou aqui a falar deste assunto. Tela cheia. Deixe-me calcular. Atire-me o GC. Só para tentar... Parecia que estamos a profetizar antes de ontem. Quando eu disse, seria de bom tom que trouxesse, porque os tempos são outros. As pessoas estão com uma mente tendenciosa e vai-se abrir espaço para muita especulação. Deixe-me calcular aqui. Vamos calcular juntos, todos vocês, internautas. Calculem comigo, todos vocês, vamos calcular aqui. Vamos calcular, por favor. No valor arrecadado e estimado. Vamos calcular juntos todos. 370,260 mais 202,730 mais 150,730. Não, 700, assim aqui é. 150.570. Vamos calcular todos, internautas. Ajudem-me a calcular aqui, faz favor. De modo que não haja erro. Você também tem em casa, calcula comigo aí. Mais 243,890 mais 99
1.550. Aqui está o valor arrecadado, corretíssimo. 1.177. Vamos já, percentagem. 78, 15, 5, 1.70 mais 0.30, corretíssimo. 100%. Vamos a outra tabela. Dezoito, 500 mais 3.500 mais 1.1200, não 1.200, deixa-me repetir, houve uma falha. 18.500 mais 3.500 mais 1.200 mais 400 mais 39 mais 39. Quanto é que deu o total, faz favor aí, caríssimos estudadores? Quanto é que deu o total de número de contribuintes? Quanto é que deu? Façam as vossas. Escrevam aí no Facebook. Pessoal, tem como ter janeiro no Facebook com o documento na tela? Vamos no número estimado de contribuintes. É uma estimativa. Vamos a esses internautas, telespectadores. Já tem aí o dado. Repito, 18.500 mais 3.500 mais. Obrigado, porção. 1.200 mais 400 mais 39. Quanto é que deu, caríssimos internautas? Número estimado de contribuintes. Quanto é que deu? Arlindo 2 diz 23.639, certo? Arlindo, quanto é que deu, Arlindo? Faz favor. Quanto é que deu número estimado de contribuintes? Isto é dinheiro do povo. Calcula em casa, faz favor. Mas sabe, isso não interessa. Tudo interessa o diabo do povo. Tudo interessa. Mas sabe, isso é para quê? O que interessa é que as pessoas vão ser ajudadas. Passivo. Mas estamos aqui a dizer, se queremos fazer diferente para que as resultados diferentes, temos que criar condições de haver o máximo possível transparência, de modo em que haja, seja aqui vedado, e o inimigo não tenha espaço de entrar com especulações e isto também, o trabalho que estamos a fazer, serve como chamada de atenção. Quanto é que dá, caríssimos, Manuel? Deixe disso, faça cálculos e diga quanto é que dá. Eu quero a resposta, possamos passar para outro assunto. Faz favor. Quanto é que dá? Quanto é que dá? Faz favor. Essa é a pergunta que coloco. Estão com medo de responder, né? Ai.
Se está com medo de responder, então que justiça o senhor quer se o senhor não quer ser justo? $18.500 mais 3.500 mais 1.200 mais 400 pessoas mais 39 pessoas. Quanto é que dá? Essa é a pergunta que colocamos. Em viva voz. Se internautas não têm coragem, deixe-me ver se estão em casa no telefone, conseguirão dar a resposta. Nós já temos aqui, eu já fiz o cálculo. Volte para mim, produção. Ai, ai, ai. Minhas senhoras, meus senhores, convido-vos neste momento a acompanharem esta reportagem diretamente de casa de Guambe. Só que aqui há alguma coisa que não bate aqui, nesta informação que nos vão partilhar. Cruzava sempre com Guambe em Machazine. Guambe apanhava chapa em Machazine. O irmão de Guambe dá uma informação, diz que de vez em quando Guambe ia para lá. Mas digo aqui, nos 365 dias em que eu saía de Machazine para a cidade, via Guambe na paragem. Boa parte dos dias. Do bairro do Guambe até a terminal de Machazine. Aliás, a terminal de Machazine era o sítio melhor para Guambe, porque onde Guambe vivia não era terminal de chapas. Ou teria que caminhar para Maguanine, para quem conhece a capital do país, ou teria que caminhar para Machazine. São os sítios onde apanharia chapa. Em Maguanine, lá era possível sim apanhar chapa, mas tinha que formar fila porque há muita enchente. Pessoas que vinham de vários bairros. Maguanine é um centro, onde temos a Praia da Juventude. Chapas que vão de Spamanine, Chicalene, Guava, CMC, Albazine, convergem em Maguanine. E há um fluxo de pessoas lá. Logo, se calhar para não se expor Guambe e também por causa do tempo que levaria, preferir a Machazine. Machazine é um bairro que está no meio de alguns bairros, no caso. Em frente tem ali o quartel da polícia militar, assim que é. Lá mais adiante tem lá o Paiol. E à sua direita tem lá o bairro de Maguanine. À sua esquerda tem Jorge Dimitrov. À sua retaguarda tem lá Benfica, Chopal, Bagamoio. Entretanto, Machazine é um lugar neutro, que só devia chegar a formar uma fila básica e apanhava logo chapa, porque muitos chapas terminavam em Machazine. Logo, Guambe preferia ir a Machazine, pese embora a sua residência está próxima a Maguanine, preferia ir a Machazine. Sempre que eu o convidasse, ele dizia: estou na paragem. Estou na paragem. Por vezes eu passava, via ele ali, na paragem de Machazine. O irmão diz aqui que aquela não é a residência oficial do Guambe. Passivo, sim. Passivo, mas é importante dizer que boa parte das vezes em que eu vi em Machazine, isso me faz crer que saía daquela casa ou ficava mais tempo naquela casa comparativamente com a sua residência. Há um dizer que traz aqui o irmão de Guambe que chama a atenção. A opinião pública, os moçambicanos, alguns, produção, puxa um bocado, ok, exato, pensam
Ou pensava-se que Forquilha, o Podemos estaria a financiar, a garantir a assistência, a manutenção, a vivência da família de Gwambe. Porque nós vimos, logo após a morte de Gwambe, uma divisão. Por um lado, vimos podemistas carregando-se para Inhambane, Forquilha para Inhambane, no enterro de Gwambe. Por um lado, vimos seguidores do Venâncio Mondlane para a capela, para a casa do Elvino Dias. Na altura, já havia sinal de dois polos diferentes. Que Gwambe é Podemos, Dias estava na sequência do Mondlane. Entendia-se que se calhar Podemos, já que Gwambe também, tudo indica que faria parte da Assembleia da República como deputado, o nome dele constava lá. Tanto é que, a quando da tomada de posse de deputados, tivemos informações que um deles não tomou porque morreu, outro me foge aqui qual era a razão. Minhas senhoras, meus senhores, esperava-se que no mínimo se calhar, do mesmo jeito como paga-se cotas, esperava-se que do mesmo jeito como dizia o ex-candidato do Podemos à presidência, me foge aqui o nome agora, o Dinho, me foge o nome atual agora, esse era o nome artístico, que não havia lá prestação de contas e o Podemos disse sim, não estamos a guardar aquele dinheiro. Esperamos que aquele dinheiro estava a guardar fosse colocado para contemplar, para em algum momento financiar um bocadinho a família do Gwambe. Mas, segundo essas declarações que vamos trazer aqui agora, parece-nos que não há nem um mês. Não tem nem um mês, nos parece aqui, vocês poderão aqui desmistificar isso, que o Podemos já aproximou para começar a financiar. Aliás, para garantir o ensino do filho de Gwambe. Mas é meio ambíguo porque não sabe até que classe. Se até universidade, ensino superior, é até o mestrado, é até o doutoramento, é até a licenciatura, é até a 12ª. Segundo o irmão do Gwambe, vai se dar lá um apoio para a escola. No ano passado, o que falhou? Podemos não podia dar nada lá a Gwambe, a família de Gwambe, a filha de Gwambe. Porque Gwambe era pai e mãe e a criança gosta de ver com a tia. Já não tem mãe nem tem pai. Não podiam dar lá, não uma ação, não há nenhuma obrigação, nem moral, nem nada de dar. Gwambe morreu como qualquer um morreu. Perdeu a vida por uma luta. Quantos moçambicanos foram baleados a lutar? Quantos moçambicanos lutaram por isso e não tem nada? Então não quero aqui tornar. Vocês também estão a ser muito extremistas. Não. Será? Podemos ter ou não ter obrigações de garantir mais do que o estudo da filha do Gwambe? A pergunta é, o porquê do ano passado, o porquê do mês passado, antepassado, e só há semanas ou há dias é que conseguiu aproximar a família do Gwambe? Carrega aí, vamos ouvir tudo isto. Carrega aí na tela. Saudações, estimado telespectador e internauta que nos vê a esta hora. Nós transmitimos a partir do bairro de Maguanine A, na cidade de Maputo, concretamente na residência da família Gwambe. Paulo Gwambe e Elvino Dias, ambos assassinados de forma macabra, ao longo da Avenida Joaquim Chissano, bem no coração da cidade de Maputo, a 19 de outubro de 2024. Ambos apoiantes do então candidato às presidenciais, Venâncio Mondlane, assassinados, como bem referi,
crevados de bala na Avenida Joaquim Chissano. Paulo Guambe, que na altura era apoiado pelo partido Podemos, ambos crevados no interior de uma viatura. Envolvidos cerca de um ano e alguns meses, o crime não teve até então nenhum tipo de resposta. A justiça ainda não se mostrou patente, eficaz e nem eficiente na resolução ou na resposta deste crime hediondo que na altura chocou a sociedade e até mesmo o mundo, deixando a família destes dois políticos à mercê e com um sentimento de vazio. Hoje, envolvidos cerca de um ano e mais alguns meses, procuramos a família de Paulo Guambe para perceber no terreno, a partir de si, quais as reais necessidades que tem enfrentado, qual o sentimento que tem com relação ao sistema de justiça em Moçambique, que há muito se mostra frágil, não só na resposta deste caso, mas também de outros casos que ocorreram e que ocorrem até então sem nenhum tipo de resposta. Ao meu lado se junta às imagens da tua televisão em exclusivo Roberto Guambe, irmão mais velho de Paulo Guambe, o qual tenho a estimada honra de cumprimentar e anunciar a sua entrada à nossa televisão. Senhor Roberto, muito bom dia, bem-vindo. Qual o sentimento que tem com relação ao caso de Paulo Guambe e também Elvino Dias? Já passam-se cerca de um ano e alguns meses que este crime ocorreu, mas sem nenhum tipo de resposta por parte. Acho que a esta família exatamente, para ser madrasta, que o governo de Moçambique, para ser até que madrasta é melhor. Pode ser um outro nome, né? Além de madrasta, para esta família. O Paulo Guambe é o segundo a ser assassinado neste país. Um outro foi assassinado em Inhambane. E ainda fazerem inteiro a revelia. Nós tivemos que andar à procura desse indivíduo. Até fomos, faço a expressão, não é? Desenterrar. Né? Até que eu fui descobrir que é exatamente meu irmão. Um dos filhos desse meu irmão está aqui. Estão aqui, eu fui levar para ficar comigo. Que o pai foi-se embora. Foi assassinado. Este Paulo é o segundo a ser assassinado nesta casa. Mas até hoje, nos dois casos, não há nada. Não há nada. Porque nós não somos moçambicanos. Se fôssemos moçambicanos, acho que o governo, algum desses dois casos podiam ser resolvidos. Mas não é resolvido. Porque este Moçambique é de alguns. Os outros não são africanos, não são moçambicanos. É o sentimento de dor, consternação. Porque até hoje eu cansei de ir a Cernic. Quando vou lá a Cernic, o que estão me dizer não faz sentido. Eu vi de que se eu continuar a ir lá, ainda eu próprio serei assassinado. Para fechar a pessoa que está a pressionar. Então, escolhi ficar aqui, pelo menos cuidar das crianças que deixaram comigo, pelo menos eu consegui-los fazer crescer. Porque senão, se eu for andar atrás dessas coisas, eu próprio serei assassinado. E as crianças ficarão mais desgraçadas do que agora. É esse sentimento que eu tenho, mais nada. No início da sua abordagem referiu que Paulo Guambe é o segundo membro da família a ser assassinado. Mencionou que o primeiro era também o seu irmão. O mesmo foi morto nas mesmas circunstâncias que Paulo Guambe? Não, o Paulo Guambe tem motivações políticas. Agora, esse outro são motivações de tráfico,
de órgãos humanos. Por isso que eles mataram e fizeram inteira a revelia, porque se nós pudéssemos estar lá, íamos descobrir que dissiparam alguns órgãos humanos. Então, por isso que não tenho a confirmação, não é, de que foi dissipado, porque não vimos, só fomos ver já depois de 2 semanas, enquanto que já não pode descobrir mais nada. Eu reconheci o corpo por causa da roupa. Sim. Então, por isso que eu digo que enterraram a revelia, porque se nós, familiares, estivéssemos ali, íamos descobrir se dissiparam alguma coisa. Então tiveram que fazer esse enterro fora da revelia da família e que hoje, até hoje, não há nenhuma informação, não há nada. Fomos atrás do assunto, foi resolvido de uma maneira estranha e depois o arguido recorreu. Depois da recorrência do arguido, até hoje acabou. Acabou. Senhor Roberto, 19 de outubro de 2024, que memórias é que esta data traz para si e para a família no geral? Mas exatamente ele foi assassinado no dia 18, lá para as 23, conforme a informação. Só que nós tivemos a informação no dia 19. Eu quando recebi essa informação, no dia anterior eu estava com ele, a conversarmos, e ele me disse que no dia anterior, que além desse dia, esteve a conversar com os sujeitos que se identificaram como da Frelimo, que lhe deram a bebida num dos bares que eles estavam, disse que lhe deram a fartura, ao me contar. Então eu disse, irmão, essa conversa que você teve não é uma conversa assim boa. Não é conversa boa. Por que você aceitou isso? São pessoas que você conhece? Disse, não. São pessoas que só atreveram, se apareceram a conversar contigo. Sim, sim. Não teria aceito essa conversa. Você procuraria uma maneira de os fugir. Mas como aconteceu, aconteceu. Vamos ver o que vai acontecer aí em frente. Não acabou 2 dias depois desse encontro desses indivíduos que se identificaram como da Frelimo. Perante a ele, quando veio me dizer isso. Paulo Guambe chegou a contar o tipo de conteúdo de conversa que teve com essas pessoas, supostos membros do partido Frelimo, como bem mencionou? São questões políticas que foram questionadas para ele. Eu não vou aqui me recordar de tudo que ele conversou comigo, mas eu só vou resumir que são questões políticas que ele conversou comigo. Paulo Guambe já alguma vez terá relatado que estaria a ser perseguido? Já alguma vez nas vossas conversas mencionou que sofria algum tipo de ameaça? Negativo, nunca tinha me dito que estava sendo perseguido. Nunca disse que foi ameaçado. Eu nunca disse isso. Yeah. Passam-se mais de um ano, como já mencionei, e passado esse tempo, o que é que mudou na família, para além da presença física de Paulo Guambe? O que mais mudou no agregado familiar? Que antes tinham um membro, e na ausência de um membro, naturalmente que alguma coisa mudou. O que é que efetivamente mudou no agregado familiar logo após a perda de Paulo Guambe? Mudou muito aquilo que ele fazia para nós. Fazia para nós, em primeira instância, ajuda.
o Paulo conseguia ajudar aos nossos familiares muito mais desgraçados do que nós. Eu me lembro que ele foi fazer uma casa para a minha falecida tia, que faleceu há uma coisa de três meses ou 4, porque ela estava muito, não tinha amparo de ninguém, que nós somos os sobrinhos dela, então ela não tinha nenhum filho, filha, então pronto, o Paulo foi lá ajudar aquela minha tia, construir casa para ela. E mais, aqui na zona, aqueles cheios que estavam a sofrer aqui, ele procurou ajudar aquelas famílias. Vinham aqui pessoas a procurar de Paulo, aquelas pessoas estavam a sofrer com cheias. Vieram aqui a procurar dele, ele saiu, mas venham amanhã para vir ver se conversa com ele. Mas o dia que eu disse para eles virem, para vir conversar com ele, no dia que acordamos a ouvir que ele foi assassinado. Quando apareceram, eu disse, essa notícia não estão a acompanhar. Vocês não estão a ver aqui, pessoal, está cheio. É o caso dele. Já não existe. Voltaram a chorar. Aquelas pessoas estavam aqui no hospital, aqui. Tinham reservado um sítio que estavam lá, os que estavam nas cheias. Além disso, ele ajudava muito a minha pessoa. Eu também ajudava ele. Então, o convívio. Aqui no bairro, aqui, temos um encontro cada mês que nós reuníamos, nós no bairro, então conversávamos, ele ambientava as pessoas, então nas conversas, mas esse não conversava questões políticas, não, questões gerais de qualquer pessoa, qualquer indivíduo quando conversa com o outro. Eu me apercebi de que ele está no partido Podemos nas eleições, quando já estavam para realizar eleições. Quando eu descobri de que ele está no partido Podemos, fora disso ele não conversava disso. Agora, essa maneira dele de ser e de estar está a dar muita falta. Sim. Mencionou que Paulo Guambe, enquanto em vida, era alguém que dedicava-se a ajudar, a prestar apoio, a incentivar e, acima de tudo, a segurar com 2 mãos os seus membros de família. Hoje, com a ausência dessa mão apoiadora, quais as principais necessidades a família ressente-se neste momento com a sua perda? Sendo que Paulo Guambe, conforme mencionou, era alguém que outrora segurava com as 2 mãos a família. Aqui você perguntou de que tem televisão aqui. A minha filha ali respondeu que tem televisão, sim. Mas não podíamos ver essa cena agora porque não recargamos. Aí já estamos a sentir a falta dele. Porque ele, quando chegasse, como que não tem televisão? Sim, ele recarregava. E mais outras coisas que, para que recordar, ainda pode me trazer lágrimas. Sim. Dificuldades financeiras? Claramente. Dificuldades financeiras em grande escala. Sim. Porque não é só aqui que estás a ver. Aqui temos nossa casa
em Nhambane, na casa do meu pai. Está abandonado agora. Parece que não existimos por causa dos valores para poderem suportar as despesas. Enquanto nesse momento, quando eu estivesse, o que está a faltar lá? Eu temos uma pessoa que está a guarnecer aquilo ali. Veja que estou a dever esse indivíduo um mês, e não recebe ali tanto. 1000 meticais, a gente dá 1000 meticais por mês. Mas estou a dever um mês por causa de dificuldades financeiras. Sim. Paulo Guambe, hum, é difícil não emocionar-se nesta situação, para além do sistema de justiça que se mostra fraco, quase que inexistente, recuando um bocado. Não existe para esta família. O sistema de justiça de Moçambique não existe para a família Guambe, existe talvez para outras famílias. Não vou confirmar coisas que não vi, mas para esta família aqui não existe. Por isso estamos a viver, como que eu posso dizer? Estamos a viver a deriva como animais. Acho que os animais também têm leis, né? Estou a ver um galo quando canta, os outros cantam numa outra hora. Mas aqui não existe. Nunca cantou nenhum galo aqui nesta casa para resolver o problema dessa família aqui. Não existe. E mais, eu estou a fechar casos já do meu pai também. Meu pai também aconteceu casos que não foram resolvidos. O meu pai teve acidente com um carro, não sei, de HCB. A HCB não sei o que aconteceu, foi para lá, meu pai morreu a ir para lá. O mesmo tribunal de Jangamo. Esse que eu disse que assassinaram, o mesmo tribunal. Não houve nenhum desfecho. Então, por isso estou a dizer que para esta família, Guambe, não existe justiça em Moçambique. Senhor Roberto mencionou bem no início da nossa entrevista que recorreu vezes sem conta ao Serviço Nacional de Investigação Criminal, CERNIC, para poder colher respostas justificativas ou pistas mínimas com relação a este caso macabro contra Elvino Dias e também Paulo Guambe. Das vezes que dirigia-se até aquele serviço, que respostas é que recebia? A resposta que eu recebi disse que o processo está na Procuradoria da República. Essa é a resposta que eu tenho lá na Cernic. E 2, tinha bens que trazia no tal dia, que eu fui entregue apenas chaves. Mas depois de 2 semanas que eu recebi as chaves, de onde ele dormia, as chaves. O telefone disse que está lá na Procuradoria. Até hoje. Até hoje, o telefone. Agora, o computador, eu que exigi a eles, enquanto que não tinha portado naquele dia. Então, estava na casa da minha irmã, em Boan. Da minha irmã, quando ele disse, não, o computador está aqui. O que está nos dar falta aqui é o telefone. Agora, por que até hoje o telefone do meu irmão está ainda na Procuradoria? Não sei. Eu cheguei a perguntar ao agente da Cernic que estava a me atender. Ele disse que quando estiver disponível o telefone vai me ligar. Que hoje ainda não me ligou, já passa 1 ano e alguns meses. Ainda não me ligou para ir buscar o telefone. Então,
A Procuradoria é que está com o telefone, conforme a Serenic me disse. Sim. E na altura, que justificativas é que apresentaram para o fato de o celular estar com a Procuradoria-Geral da República? Eu não cheguei de pressionar para me dar essas respostas. Eu, quando vi essa resposta, eu calei, porque eu estou indo lá com medo. Eu sei que abrir muito a boca, vai-se embora. Então, o João Bata disse que o peixe sai da água por causa da boca. Então, eu tenho que fechar a minha boca para eu não sair da água. Obrigado. Sente-se que, ou sente que no país, ao expressar a liberdade da fala, é um atentado à vida? Claramente. Isso não há dúvida para isso. Diz que é da boca que sai o peixe da água. Aqui. Então, temos que controlar as nossas emoções em relação a esse direito. É direito que dizem que existe, mas na verdade não existe. Sim. Senhor Rogério, para além do sistema, Roberto, na verdade, além do sistema de justiça que mostra-se frágil, débil e ineficaz, o que mais sente que está a concorrer com o sistema de justiça nessa questão de falha? Para além do sistema de justiça, o que é que mais está a falhar ou sente que está a falhar com relação à prestação de apoio ou ajuda à família Guambe? Eu não estou a perceber quem vai ajudar. Não vejo ninguém que vai poder ajudar esta família em relação a essa perca. Não vejo ninguém. Sim. Mesmo o próprio partido que morreu supostamente por causa dela, desse partido, pouco tem ajudado em relação a isso. A única ajuda que eu digo que recebi daqueles foi a ajuda dos amigos, na altura, para realizarmos o inteiro, porque o partido na altura não tinha nenhuma 500 nos cofres dele, conforme me disseram. Tinha que a contribuição dos membros do partido para poderem angariar alguns fundos. Aí me trouxeram ajuda para fazer o inteiro. E mais quando realizamos um ano, né? Aquela cerimônia de um ano, aí recebi também ajuda e fizemos aquilo que pedimos e nos ajudaram a esse pormenor. E agora, nesses dias, recebi uma informação, não do Podemos, mas da pessoa que é da tutela da filha, que eu dei a tutela a essa mãe, porque é a irmã mais velha, ou mais nova da mãe daquela criança. Porque a mãe, quando deu parto, ficou, parece que uma coisa de 3 ou 6 meses. Aquela criança, a física da mãe não se lembra. Talvez pelas fotos. Morreu a mãe quando era muito pequena. Então ficou com essa senhora, que eu dei tutela. Então ele sempre, senhora, desde criança, está com essa criança. Então agora, como também o pai morreu, continua a ficar tutela para essa criança. Essa tutela é ela que me diz de que agora podemos já está a dar bolsa àquela criança para estudo, bolsa de estudo. E mais nada, até hoje. Se caso aquela criança crescer, há de vir também ficar aqui assim. Mas o pai deixou um espaço que estava a construir
Sim, estava a construir para habitar, porque aqui vivia comigo aqui, mas enquanto ele está a construir a casa dele. Sim. Yeah. Senhor Roberto mencionou aqui a questão de ajuda, a qual questionava ou dizia que não vê de onde é que viria a ajuda. O diretor executivo do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, Adriano Novunga, queria mandar parar o vídeo várias vezes, mas achei por bom tom deixar rolar. Começamos para a última parte. Afinal, Gwambi nem casa tinha. Retificando o que eu disse a priori. Gwambi estava a construir, nem casa tinha, vivia ali. Infelizmente não foi possível captar a imagem da residência. Vivia em casa do irmão. Afinal, nem casa Gwambi tinha, vivia em casa do irmão, estava a tentar construir, estava a iniciar a vida. E como forma de ser ativo, porque não foi ele quem construiu aquela casa, e há um mal também. Sabe, as coisas que estão acontecendo no nosso país são coisas... Ok, imigração digital passivo. Diretamente para o povo, a pergunta que eu vou colocar em linhas gerais, diretamente para o povo. Qual é a vantagem do analógico agora para o digital? De antes, para o povo, aquela mamada do mercado, não pagava nada para assistir. Era só ligar a antena ali, às vezes meter garfo ali na TV, já estava a assistir. Agora deve pagar para assistir cada pacote. Nada contra os nossos parceiros. E parece que já não há nenhum pacote de borla no país. Não há mais. Tudo deve se pagar. Antes era de borla, era garfo, aquela antena, às vezes o filho subia lá em cima, virava esquerda, direita, nas chapas, guru. Agora passivo, evoluímos, mas é dinheiro para poder assistir. Ok? Não é para eu não quero debate. Minhas senhoras, meus senhores, caros moçambicanos, Gwambi é que pagava os 1.000 de recarga para poder assistir. Agora, eles só têm lá um decode. Nem diário do povo estão a assistir. Porque para ser diário do povo, até o mais básico tem que gastar lá. Tem que pagar 80 meticais. Ou 250, 210. Num dos pacotes mais básicos. Nessas plataformas. Eles só usar que paga 1.000 meticais. O básico é 1.000 meticais. Não tem como assistir. Gwambi já se foi. Quem tinha um quarto e pagava a recarga. Ilustre, não, é maior de idade, é grande, deve, não pode depender do outro. Ilustre, espera aí. Não julguem o papá. Podemos nascer, saímos do mesmo ventre, somos gêmeos. Este tornar-se presidente, rico. Eu me tornar pobre, desgraçado. Não porque sou preguiçoso.